Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br. Pittsburgh's going to the Super Bowl. Here we go. Muito bem, meus amigos, estamos começando mais um Black Yellow Brasil Podcast, o episódio que, se eu não perdi as contas enquanto eu estava num retiro, é o número 59. Sou Danilo Batista, estou de volta para ser o host de vocês nesta jornada. E para fazer o programa aqui comigo tem um monte de gente, vocês vão perceber, começando por Germano Coutinho, o melhor de todo o Brasil. Tudo bom, gente? Estamos juntos mais uma vez aqui para comentar o jogo do Steelersão. E, surpreendentemente, a gente não perdeu para um time ruim dessa vez, graças a Deus. Caio Melo também está com a gente hoje. Opa, galera, por mais que a gente tenha tentado perder o jogo, conseguimos sair com a vitória. Seu Zé Brasiliano, pedalando na bicicletinha do Juju. E aí, Zé? E aí, galera, eu vim aqui só pra tretar com o Caio, não foi pra falar do jogo não, viu? Essa é uma das suas grandes atribuições nesse nosso Gameplay, Zé. Matheus Fernandes também tá com a gente. Fala, Matheus. Opa, boa noite, tô de volta também, e só pra falar do grande momento dos Steelers, que virou um clube de teatro, né? Vemos pela comemoração do Juju, que foi com o Le'Veon Bell, imitando a cena de AJ Green e Jalen Ramsey semana passada, que, pelo menos de teatro, os caras estão mandando bem. Então, muito bem. Vocês já, obviamente, estão acostumados como funciona esse programa. Não foi uma bye week que fez vocês esquecerem. Então, a gente tá aqui para falar hoje de Pittsburgh Steelers 20, Indianapolis Colts 17. Jogo em que a gente quase perdeu, quase levou para prorrogação e no finalzinho a gente conseguiu levar a virada. A gente conseguiu fazer a virada, né? Não foi levar uma virada, porque afinal a gente ganhou o jogo. Hoje eu vou deixar bem aberto. O que vocês querem falar desse jogo hoje? Qual é o principal aspecto que vocês viram da partida? Jogo atípico, né, gente? Contra time ruim a gente conseguiu ganhar. Eu ainda tô bem surpreso, até porque... Atípico mais ou menos, né? Porque jogou mal. Não só jogou mal, não. Exatamente, concordo aí com atípico mais ou menos. O primeiro tempo, sinceramente, foi de longe o pior dessa temporada. Não tem como comparar com outro jogo, não. Eu acho que foi de longe o pior da temporada. No segundo tempo, depois do intervalo, o Tolman deve ter falado lá com o pessoal, puxado a orelha, enfim. O time melhorou, não melhorou tanto, ainda não teve essa atuação maravilhosa que a gente espera, mas melhorou o suficiente para conseguir a vitória. Então, o primeiro assunto eu acho que tem que ser ataque. Ataque que incrivelmente também melhorou a produção na red zone adversária. Se eu não estou enganado, a gente ficou em 50%, que deu uma pequena melhora. A gente tava com 41 e pouquinho. Então, o ataque para mim, primeiro tempo foi horrendo, basicamente. O time inteiro, primeiro tempo, foi muito mal. Segundo tempo, conseguiu mover as correntes, mas aquela minha bronca continua. Chamadas ofensivas, as jogadas não estão nos ajudando. Infelizmente, chamadas altamente questionáveis em momentos chaves do jogo. Fazer end around com o Brian, por exemplo, naquela hora não estava dando certo, e mesmo assim ele vai tentar. Final do jogo, fazer o end around também com o Eli Rogers, uma jogada extremamente importante para a equipe, também deu certo na cagada, porque os árbitros nos deram a primeira descida, depois no desafio dos Colts eles não reverteram. Então, para mim, continua aquela coisa, o ataque até certo ponto ineficiente na red zone, apesar de a gente ter melhorado um pouquinho, e as chamadas ofensivas, de novo, nada confiáveis. O ataque realmente ficou claro depois desse jogo que o problema é bem sério e é muito mais embaixo do que a gente pensa, né? A gente jogou contra a defesa que entrou na partida contra o Steelers, sendo a defesa que mais se deu pontos, que mais se deu jarda aérea na NFL, e ainda assim a gente não conseguiu alavancar. Tinha tudo para ser um dos jogos que a gente anotasse mais de 30 pontos, só que infelizmente foi o que foi, né? O Steelers é um dos 6 times que ainda não anotou 30 pontos ou mais numa partida nessa temporada, e os outros 5 times que ainda não anotaram esses 30 pontos numa partida, eles combinam juntos para um recorde de 7 vitórias e 32 derrotas, enquanto os Steelers têm sozinho o mesmo número de vitórias que essas 5 equipes juntas. Foi um stat que eu acho que foi o Matheus que botou no grupo. A gente pega a pior defesa da liga, chance de arregaçar e de finalmente, aí vindo uma bye, o ataque descansado, o Vince McDonald voltando
ali pra ajudar nos bloqueios. Você pensa que tem tudo, Martavis Bryant, você pensa que tem tudo pra voltar a dar certo. O Marcus Gilbert em campo e foi, acho que foi. Ainda bem que o Chris Boswell acertou aquele chute ali pra ganhar o jogo e que a defesa conseguiu acordar do cochilo do primeiro quarto. Não! Não! Primeiro quarto não, primeiro Não, tempo. Caio. Acordou do cochilo e voltou pra ganhar o jogo. Não, Caio, peraí. Peraí, Caio. Não. Você falou o quê? Que ainda bem que quem acertou o chute? Chris Boswell. Graças a Deus. É muito grande kicker. Grandíssimo kicker. Só fico puto quando às vezes ele erra, mas... Porque ele erra, porque ele é humano. Ele não é um Steven Gostkowski ou então Justin Tucker, que são alienígenas, mas... isso aí é parte do meu lado corneteiro, que poucos torcedores conhecem e sofrem com isso. O Caio ontem ele demitiu o Boswell, né? Durante o jogo, ele demitiu, deu a carta de demissão pro Boswell e depois recontratou após o chute final, né? Só para deixar claro que a posição aí que o Caio tem em relação ao nosso kick. Só para deixar muito claro aqui, só para terminar, eu tô muito feliz porque meu agenciado tá jogando. Peraí, tu vai defender Robert Golden mesmo? É isso? Ainda? Agora não, mais na frente a gente conversa. Bem, então. Bom, acho que só para Caio tocou em 2 pontos bem importantes aí, que é uma defesa do Colts, né? Porque olhando as 2 derrotas do time, você tem o Jaguars, que é a melhor defesa da NFL na temporada. Que beleza, não se espera um colapso do jeito que o Steelers teve, mas mesmo assim a gente encontra um motivo de ter acontecido. E a defesa do Bears, que se não é espetacular, é muito sólida. E conseguiu, enfim, botar um freio no ataque da gente. Agora do Colts não é nada disso. O Colts tinha acabado de cortar Vontae Davis, que era o melhor jogador do time e estava lesionado. Mesmo que o Steelers fizesse um jogo médio, se esperava que o time, né, passasse o carro por cima do Colts, e não foi o que aconteceu. Então fica o sentimento de dar para ter feito muito mais por causa disso, e porque veio da semana de bye também. Semana de bye é preparação extra, e não se viu isso dos Steelers como não se vê quase nunca. É uma marca da era Mike Tomlin, de a gente jogar fora de casa contra time fraco e perder, e fazer jogo complicado que deveria ter sido fácil, ganhar na perda precisando do field goal com o cronômetro zerado, esse tipo de coisa, que é meio que inaceitável. A gente escapou do pior dessa vez, continua o time empatado, né, com a melhor campanha da Conferência Americana, mas ainda sem botar muita fé de que, né, quando for pegar o Patriots, que a gente sabe que é a maior ameaça para os Steelers na conferência, a maior ameaça para qualquer time da AFC, de que esse tipo de performance não vai dar. Vai precisar melhorar bastante. Então acho que fica a pulga atrás da orelha por causa disso, porque Big Ben outra vez complicou, né? Mais uma vez interceptado num passe de profundidade que ele não devia ter lançado, porque o jogador não estava livre e mesmo assim o passe foi ruim. Então, inconsciente durante boa parte do jogo. No final, na última campanha, graças a Deus, ele fez o que sempre fez na carreira, que é acertar os passes mais importantes, achar o Antonio Brown no meio, que também fez a partida um pouco mais apagada. E fica a preocupação, porque talento não falta pro ataque dos Steelers, e quando eu vou falar depois do próximo jogo, vai ver que o Steelers vai enfrentar um rival bem parecido nesse quesito, e aí também um dos jogos mais importantes da temporada até aqui. Nesse ponto que você falou, Matheus, dos passes longos, eu vi no Twitter um dia desses um stat bem interessante de que o passer rating do Ben nessa temporada para passes de mais de 20 jardas está 42.9. Para comparação, no ano passado estava 113.4, com 14 TDs e 3 interceptações, e hoje 2 TDs e 5 interceptações. E não é como se ele fosse incapaz, porque a gente, nesse mesmo jogo, ele acertou um passe pro Juju na lateral, que acho que foi de mais de 40 jardas, que foi um passe perfeito. E não só isso, o outro. A defesa do Colts é a defesa que mais cede passe para mais de 20 jardas na liga. Pois é, se tem uma partida que eu achei que esse time ia conseguir finalmente lançar as big plays, as bombas do Ben fosse funcionar, seria essa. A gente viu completamente o oposto. Inclusive, a nossa OL fez o Mingo parecer o pass rusher mais elite da liga nesse último jogo. Cara, assim, a minha posição é de olhar menos o adversário e virar o olhar mais para a nossa unidade de ataque, porque que a gente fica discutindo, mas os Colts é a pior defesa, não sei quem era a pior defesa, e a gente tem a potencial para ser o melhor ataque, nós temos o ataque mais caro, mas uma dezena de semanas da temporada e o ataque dos sonhos que a gente tem, que a gente sonhou e não só sonhou,
é o ataque dos sonhos do Fantasy, não é o ataque que nós temos na NFL durante essa temporada. Então, o time, não só o time, o podcast, a torcida, o front staff, todo mundo tem que cair na real que nós não temos um ataque de 35, 40 pontos esse ano. Nós temos as peças, mas não temos uma unidade ofensiva, que a unidade ofensiva não é só ter peças, é fazer tudo funcionar. Não tem funcionado para produzir 35, 40 pontos por jogo esse ano. Tem funcionado para produzir no máximo 25. Se Deus quiser, a gente vai passar de 30 pontos. Então, é produzir 25 pontos e torcer para a defesa segurar o ataque adversário por 20 pontos, porque não, me parece que ele não vai melhorar durante essa temporada. Vai ser isso o tempo todo. Nós já vimos QBs de elite, top da história, como o Peyton Manning, ter temporadas como essa e a defesa ter segurado a ponta, entendeu? Então a gente tem que, como um time, se nós temos um ataque que produz 25 pontos por jogo, a defesa tem que segurar o ataque adversário a 20 pontos. Não adianta a gente ficar sonhando, não produziu 35, não produziu 40, porque a defesa do adversário é a 31ª, a 32ª. Nós temos que pensar em ganhar jogos, do jeito que está, né? O primeiro objetivo é esse, ganhar jogos, e felizmente, se chegar contra os Patriots, vai ter que lá ganhar com 25-20, vai ter que dar um jeito de ganhar desse jeito, porque o Big Ben não vai produzir 36, 35 pontos essa temporada. Acho que isso aí não tem a menor condição, ele não demonstra ter a precisão que tinha. Ele pode ter a liderança, o sangue frio, ser clutch, como no final do jogo ontem, mas o braço, a precisão, acho que não vai vir não esse ano, não. Mas aí acho que cabe muito também de cobrar do Todd Haley e cobrar dos outros jogadores de ataque também de render mais, porque se tem uma coisa que a gente tá vendo na temporada da NFL esse ano, é que quarterback não precisa ser o homem do time pro ataque funcionar. É a mesma coisa com o Los Angeles Rams, por exemplo. Jared Goff tá jogando bem, mas ele não é espetacular. Drew Brees tá sendo espetacular pro Saints, não tá. Ele tá sendo o velho e bom game manager. Ele tá organizando o jogo, não tá errando, que aí é o grande problema do bem, que eu acho que se ele parar de errar, tá? Que não é só um passo de profundidade. Se não tá funcionando, desiste, faz outra coisa. Todo ele tem que ter criatividade com o esquema para botar o Martavis Bryant, o Antonio Brown, o Juju em situações melhores, o próprio Le'Veon Bell também, porque o Bell tem capacidade para fazer muito mais. Ele não tá sendo horrível, mas 80 jardas e 26 carregadas não é o que a gente espera. E não só o Bell, introduzir outros jogadores no ataque. O James Conner tá aí esperando para ser usado e a gente não sabe se ele é muito bom ou não, porque ele não tá entrando em campo, não tá tendo oportunidade. Então acho que tá faltando também um pouquinho de criatividade com os Steelers, de até antes do snap acontecer, de movimentação antes do snap, de, sei lá, talvez usar um pouquinho mais de play action, qualquer coisa, qualquer tiquinho de criatividade para tentar tirar digamos assim, uma fechadura desse ataque que parece travado em vários momentos dos jogos. Pois é, números do Big Ben nessa temporada, só em termos de ranking. Em jardas ele é o número 9 nesse momento, em touchdowns passados o 18º, e em interceptações ele tá em terceiro lugar, empatado com Joe Flacco e Trevor Siemian com 10. É um ataque que simplesmente não produz o que a gente queria que eles produzissem, nem perto do esperado. Eu concordo com tudo que o Matheus falou aí agora. Pra mim é um ataque que também não tá sabendo usar as peças, o gameplay tá muito, muito, muito esquisito, assim, parece um gameplay preguiçoso, pra ser bem sincero, tá bem preguiçoso mesmo, porque parece que os wide receivers são sempre os mesmos, correndo a mesma rota, caso eles não improvisem, é sempre as mesmas rotas, talvez o Antonio Brown uma vez ou outra corra diferente. O Juju tá tendo uma vez ou outra roda diferente, mas tirando isso, o Martavis Bryant sempre a mesma rota. E quando mudou isso, quando a gente viu no quarto o Martavis Bryant correndo ali um slant ou algo diferente ali, como saiu um screen pra ele também, um passe curto no meio do campo pro Bryant, e a gente viu o estrago que ele fez. A gente viu os big plays saírem
das mãos do Ben para os wide receivers. E isso pode acontecer muito mais também se a gente passar a explorar um pouco mais o Conner. O Conner não foi só nesse jogo. Esse jogo ele teve uma corrida pro outside, por fora, para 12 jardas, mas ele teve outras corridas, até uma de 15 jardas, se não me engano, acho que contra o Jaguars, e outras corridas que foram para mais aí de 5 jardas pelo outside, que pode ser mais explorado. Porque a gente não corre 3, 4, ou até 5 vezes com o Conner, tentar sair desse tipo de jogada por jogo. Eu não lembro de antes da bye, ou qual foi o jogo antes da bye? Esqueci agora, rapaz. Era o Lions. Detroit. Não lembro do James Conner ter entrado em campo contra o Detroit. Pô, por que a gente não usa o cara? E o ataque também foi um ataque muito travado. A nossa sorte nesse ano tá sendo realmente Juju, tá conseguindo aparecer muito bem pro bem, porque se não fosse o Juju, realmente, nessas últimas 2 partidas a gente não teria ganho. Então tá faltando explorar um pouquinho mais esse dinamismo que a gente tem nas peças e que não tá sendo explorado. É só um gameplay preguiçoso, mais do mesmo, porque dá certo, porque o Bell vai conseguir 3, 4 jardas, porque o Bell vai de novo conseguir 3, 4 jardas, e no third down o Ben lança, ou é deep pra alguém se encaixa, se receber massa, ou é curto pra alguém se receber massa e não receber punt. Siga o jogo. E acho que a gente foca tanto no ataque, porque primeiro que a defesa tá fazendo uma temporada muito sólida, acho que pra mim até melhor do que eu esperado, e porque não vai ganhar desse jeito, tá? Vai chegar nos playoffs desse jeito? Vai, tranquilamente. Vai ter semana de bye, aí eu não sei, já tem o Patriots, né, durante a temporada, que provavelmente vai ser o jogo que vai decidir isso. Não vai ganhar do Patriots com menos de 30 pontos por jogo. Não vai, vai ter que ser uma performance muito fora do normal para os Steelers ganhar do Patriots marcando 20 pontos ou por aí. Exatamente. Então, por isso que a gente tem que torcer ou enfim, falar disso, focar nisso, porque se o ataque der uma distinção, nem falando de ser o melhor ataque da história do mundo, como a gente tinha esperança que fosse antes do começo da temporada, mas for acima da média, aí é outro time. Aí os Steelers sem o fanismo, o melhor time da NFL. Agora, enquanto isso não acontecer, vai continuar sofrendo contra Colts. É isso. Ô Matheus, você falou agora de ter uma performance fora do normal para ganhar dos Patriots com 20 ou menos pontos. Os Steelers precisam de uma performance fora do normal para ganhar dos Patriots, independentemente de placar, meu amigo. Independentemente de placar. O que nós somos pros Chiefs, os Patriots são pra gente. E a gente entrou no jogo como um dos piores ataques na Red Zone, se não me engano, o 31º lugar na Red Zone. Isso é ridículo, pô, pro ataque que a gente tem, pros nomes que a gente tem. A gente conseguindo botar o L saudável em campo com o Ben, Brown, Bell, Bryant e Juju em campo e ter 41% só de touchdowns na Red Zone, acho que é menos que isso, inclusive, depois desse jogo. É ridículo. Eu tenho 2 perguntas pra fazer pra vocês. Pra encerrar aí o ataque depois, quando puder. O negócio da Red Zone é tão ridículo que eu achei que o delay of game lá de voltar 5 jardas, quando tava na linha de 1 jarda, acho que até beneficiou, porque se fosse na linha de 1 jarda, eu acho que era mais difícil, viu, conseguir o TD do que... Pois é. Do que lançando pode ver que nem foi difícil, né? Só foi ele olhar pro lado e achar o McDonald lá. Mas se fosse na linha de 1 jarda, ia ser aquele sofrimento, aquela cisca pra lá, cisca pra cá e não ia achar ninguém. Sabe o que o Ben falou hoje no programa dele lá em Pittsburgh? Ele falou que terminou agradecendo a confusão que teve pra chamada daquela jogada, porque aquilo deu mais espaço pro Bryant conseguir a separação ali no meio do campo. Então acabou que realmente eu acho que ficou mais fácil anotar o 2 point daquele jeito do que provavelmente uma corrida pro Bell ali no meio. Posso fazer minhas 2 perguntas aqui pra vocês? Faça. A primeira é o quanto vocês acham que a culpa desse ataque tá indo mal assim, o quanto vocês atribuem assim em termos de pedaço de tamanho ao Ben tá jogando mal ou a realmente o Todd Haley tá fazendo um péssimo trabalho no ataque. E a outra é um sim ou não simples. O cenário é a gente de novo na AFC, no final da AFC, perdendo pros Patriots por não conseguir anotar pelo menos 30 pontos no jogo. O Patriots faz 27 pontos, a gente não consegue fazer 30, faz, sei lá, 20, 21. E pelo um ataque ineficiente, a gente perde mais um jogo na AFC Championship. Adeus Todd Haley, vocês fariam isso? Vocês demitiriam o Todd Haley e procurariam um novo coordenador ofensivo ou segue com que tá dando certo, porque chegar no final da AFC é algo aí já consideravelmente bom?
Porra, bicho, é o Enem isso aqui, velho. Pergunta que só, porra, velho. Não, é sério, sério, porque Não lembro nem sério, a primeira, velho. a primeira De cada vez, velho. a primeira é A primeira, de quem é quem tem mais parcela de Quem tem mais culpa? Big parcela de Ben culpa? jogando Bem mal mal. ou Todd Haley? O Big Ben tem culpa por estar jogando mal e o Todd Haley tem culpa das chamadas ruins. O Big Ben tem errado muita execução, pô. Overthrow não é culpa do Todd Haley, entendeu? O cara tá aberto lá e o Big Ben lançou o overthrow, vai dizer que isso é culpa do coordenador ofensivo? Não é. O Big Ben tem errado muita execução de jogada. Isso é fato. Do Todd Haley, ele tem que melhorar as chamadas de uma forma geral, não só de passe, mas de corrida também. Nós temos a gente tá até falando no aquecimento aqui de como o Bell tem produzido corridas para 0 jardas, entendeu? Isso não é aquela coisa que o Bell toda jogada é 4 jardas. O Bell ou é 0 jardas ou é 9 jardas. Isso prejudica. E o coordenador ofensivo tem que ver esse tipo de coisa, entendeu? E as chamadas de passe são totalmente sem criatividade. 80% de culpa aí em cada um. Lógico que colocar a culpa no Big Ben é sempre mais difícil do que colocar a culpa no coordenador ofensivo, que todo mundo odeia, né? Mas cada um tem a sua parcela de culpa, tanto de execução quanto de coordenação. Lógico que a execução vem depois da coordenação, então não deixa de ser uma derivação da má coordenação, mas Big Ben também tem que... Bem não, Big Ben. A gente já viu temporadas bem melhores dele. Ô Zé, faltou sim ou não demite Todd Haley no cenário que eu expliquei? Não, pô, isso não vai acontecer, não, pô. Isso aqui é Pittsburgh Steelers. Pô. Não, tô dizendo você, o que você faria, só isso. Sendo Zé Rooney terceiro. Meu amigo, eu só digo isso em fevereiro. Se o cara ganhar o Super Bowl, continua, velho. Tá. Em novembro ninguém demite coordenador, Cleveland Browns e esses times aí. O cara vai demitir coordenador com 7-2? Não existe. Não, Zé, mas o cenário que eu falei não foi esse, não. O cenário que eu falei foi repetindo no passado, mas a gente não ganhando os Patriots por causa do ataque, entendeu? Eu demitiria todo mundo, velho. Até o Boston eu demitiria todo mundo, essa porra. Se perder do jeito que perdeu ano passado, vai estar todo mundo demitido. Por isso que eu amo o Zé. Mas em fevereiro eu dou outra opinião. Qual era a outra pergunta aí mesmo, pô? Gabaritar a prova aqui. Já foi as duas, Zé. Acabou, já gabaritar. Tá. Gabaritou. 10 de 10, beleza. Valeu. Não, mas eu concordo com o Zé no geral que tem culpa pra esperar pra todo mundo, mas eu acho que realmente o que a gente não esperava do time era Big Ben tá jogando tão mal. Mas eu acho também que falta o tal dele ajustar. Eu acho que no geral ele é mais um positivo pro time do que um negativo, principalmente depois daqueles primeiros anos que o ataque foi bem mais ou menos, mas tá faltando ajustar também e executar não só o Big Ben. Acho que o jogo terrestre da gente tá faltando principalmente as corridas mais longas que não estão saindo, e aí eu não boto tanta culpa no Bell, quanto eu boto um pouquinho na linha ofensiva também, que a linha ofensiva da gente é excelente, a gente sabe, mas não tá conseguindo chegar ao bloqueio no segundo nível, tá? Até por isso um número maior do que eu esperava de corridas negativas ou quase negativas, tá saindo disso também, porque o espaço, com ou sem paciência do Bell, não tá abrindo do mesmo jeito do que em outros momentos. E aí eu acho que também talvez tenha caído um pouquinho o ataque terrestre tenha ficado um pouquinho mais previsível também, e esteja faltando mudar alguma coisa, até por isso eu mencionei o Conner antes, que talvez a presença dele aí como corredor diferente do Bell destrinche alguma coisa aí, mude alguma coisa, dificulte para as defesas adversárias e, em consequência, também ajude o próprio Bell. Então, eu acho que é uma confluência de fatores, mas o grande diferencial para os Steelers estarem tomando ataque, para mim, eu ainda acho que é o Ben, porque o ataque atingiu seu potencial máximo nas últimas temporadas, quando a gente mencionou até aqui antes, aqueles jogos de 6 touchdowns dele, aconteceu quando ele estava jogando no nível que a gente espera dele. E essa queda de rendimento não era esperada, vamos ser sinceros. Então, ficou mais, e aí levou ao problema que o Todd Haley não está sabendo se adaptar a isso. Aí, se perder na final da UFC de novo, eu não demiti ele não. Mas eu também ia começar já a procurar o quarterback do futuro, Lamar Jackson, nosso salvador, avisei aqui primeiro. Eu considero o seguinte... as duas perguntas, né? A primeira parcela de culpa, pra mim é 70-30. Eu ia até botar um pouco a mais, mas resolvi deixar 70 pro Haley e 30 pro Ben, porque sabemos que, como vocês todos já falaram, o Ben não tá numa temporada muito boa, tá regredindo, tal. Mas, sinceramente, pra mim, isso é a maior culpa do coordenador. O ataque é o mais caro da liga, a gente gasta mais de 90 milhões no ataque, temos o melhor wide receiver
da liga, o melhor running back da liga, uma linha que é top 5. Então, assim, porra, o Brian não tá jogando bem, beleza, mas sabemos do potencial dele. O Juju tá destruindo nas últimas rodadas, tá jogando muito bem. Pô, bicho, pra mim não tem outra explicação. É o Haley que tá fazendo merda. Simplesmente. O Ben pode estar regredindo, não pode estar acertando os passos, beleza. Mas é como eu falei quando eu interrompi o Zé, o Haley tem que entender que se o Big Ben não tá conseguindo executar os planos que ele quer, ele tem que mudar. E eu não vejo mudança. A gente não vê mudança de jogo pra jogo. É a mesma coisa. É aquela corrida pelo meio mequetrefe, é o end-around com o Brian, é a bomba da terceira descida pro Antonio Brown, então até pro próprio Brian, que o Ben geralmente erra o passe. Cara, a gente não vê mudança. Eu assisto os jogos de NFL, vejo o Rams mesmo, que a gente já citou hoje no programa, jogando no ataque, fazendo 30 pontos quase todo jogo. Impressionante. Aí você não tem nem como comparar os dois ataques. Não tem. O Goff tá jogando bem, beleza, mas, irmão, o cara tem... O Robert Woods no último jogo teve quase 200 jardas, não sei o quê. Pô, e você vê coisas novas, eles tentam coisas novas, a gente nem sequer tenta fazer. Então, por causa disso, pra mim, o Haley é o culpado. E quanto ao cenário lá, eu não digo nem cenário. Pra mim, acabou a temporada, o Haley tem que ir embora, independente do que acontecer. Sinceramente, ganhar o Super Bowl, ninguém vai demitir ninguém se ganhar o Super Bowl, beleza. Mas qualquer outra coisa, o Haley tem que ir embora. Até porque o Ben tá perto de se aposentar e, sinceramente, eu não quero ver o Haley pegando um quarterback novo pra ficar nessa mesma coisa. O quarterback novo pode render melhor que o Ben, beleza, pode até ser, numa raridade, mas pode acontecer. Eu não quero ver isso acontecer, não quero ver ele possivelmente estragar um quarterback novo. Eu prefiro que ele vá embora no final da temporada, em qualquer cenário que não seja a vitória no Super Bowl, simplesmente. Tá, eu vou responder invertido aqui. Eu demitiria Todd Haley exatamente por esse fator que o Germano apresentou agora. Eu também acho que já vai vir a hora de um quarterback novo, e com quarterback novo você pode dar ares novos, você pode criar esquemas novos, você não precisa necessariamente ir nesse esqueminha dink and dunk que ele instalou para o Big Ben se manter. Você pode dar passos maiores com um quarterback novo, que com o ataque que a gente tem montado não é um grande problema. Em termos de parcela de culpa, cara, toda vez que eu olho para o número do Antonio Brown, os números do Antonio Brown, por exemplo, eu tendo a colocar a culpa maior no Todd Haley. Mas aí eu lembro a quantidade de jogadas que o Antonio Brown salvou de passe sacana, assim, passe safado mesmo do Big Ben, então, para mim, a maior culpa tá nele. Acho que ele que não tá executando ao nível que a gente tá precisando para esse ataque, mais do que as chamadas que não estão vindo. Bem, então a gente discorremos bastante sobre o ataque. Eu queria entrar pro lado de defesa, focando em um ponto. Durante esse jogo, a gente acabou perdendo por lesão tanto Mike Mitchell, que provavelmente deve jogar já na quinta-feira, quanto Joe Hayden, que esse teve uma fratura, microfratura, fissura. O tamanho da lesão não está amplamente divulgado, mas vai perder tempo de jogo. É provável que não seja até o fim da temporada ele fora, mas ele vai perder algumas semanas. Pro lugar dos dois entraram Robert Golden e Coty Sensabaugh. E Coty Sensabaugh, bicho, foi aniquilado assim, no jogo. Sem sacanagem, Sensabaugh cedeu um rating para Jacoby Brissett de 156.3. Então, o que vocês viram de defesa sem esses dois caras? Joe Hayden, que estava sendo muito seguro, Mike Mitchell, que faz aquele famigerado feijão com arroz. O que vocês viram da defesa sem esses caras? E a remontada que os caras trouxeram pra gente. Primeiro, graças a Deus que a gente contratou o Joe Hayden, porque o Coty Sensabaugh seria o titular da posição até hoje, provavelmente. Não sei o que teria acontecido aí com o Cam Sutton, provavelmente estaria só voltando de lesão agora. Então, a gente pulou uma fogueira massa aí com o Sensabaugh, que realmente pareceu não ser essas coisas todas. Nunca se sabe, nem entrando na fogueira no primeiro jogo. Pode ser que não seja tão ruim, mas a primeira impressão foi péssima. Quanto à defesa entrou no jogo completamente fora de ritmo, dormindo. Eu não sei quem no grupo falou, mas alguém falou que o Shazier saiu do jogo dando entrevista falando que tinha gente nesse time fora de clima de game day, o que é um absurdo isso. O time tá voltando de bye, ou seja, devia estar descansado e preparado para chutar todo mundo ali. E a defesa que vem muito bem. Infelizmente a gente teve 2 perdas aí significantes por pelo menos o Reino por pelo menos aí umas 4 semanas. O resto aí eu não sei por quanto tempo. O Mike Mitchell não vi nenhum update nele. Mas enfim, no mais um primeiro tipo péssimo, cedendo muitas jardas aéreas, o que não aconteceu contra ninguém nessa temporada ainda. O Colts foi o primeiro time a explorar a nossa secundária e explorar bem. E explorar bem anotando touchdowns, né? E finalmente a defesa acordou no segundo tempo, fez jogadas espetaculares, parou de errar
tackle, que foi outro negócio patético dessa defesa, errou muito tackle. O Shazier voltou bem no segundo tempo, conseguiu interceptação, o time melhorou muito, mas um destaque aqui pro Stephon Tuitt com muita pressão, botando a gente de volta no jogo. Acho que é bem isso que o Caio falou, né? O Colts teve 2 touchdowns de 60 jardas, basicamente. Das 220 e poucas jardas aéreas do time, mais de metade vieram nessas duas jogadas. Fora isso, a defesa, né, porque foram 2 erros crassos, mas no restante do jogo, a defesa controlou bem, esperou o Colts errar, o erro aconteceu com o Tyrene lá dropando um screen caindo no Shazier, sempre fazendo a big play dele. Mas a defesa, enfim, acordou no segundo tempo mesmo. Acho que o time inteiro foi pro jogo ressacado, que é o oposto do que a gente espera de o time estar saindo da semana de folga. A gente espera todo mundo inteiro, todo mundo com sangue nos olhos, com vontade de jogo. Mas é isso, foi esperado. A pressão também começou a chegar mais no segundo tempo, que tinha que ser feita porque a linha ofensiva do Colts é um grande problema. Acho que o Brissett é o quarterback mais apanha na NFL nessa temporada. Então, quando tudo se normalizou, as jogadas defensivas começaram a sair. Mas fica alerta também, né, por causa das lesões. O Raider perdendo alguns jogos, talvez nosso secundário fique mais vulnerável, principalmente para big plays. Então vamos ficar de olho nisso, principalmente para tentar se preparar para o jogo contra o Titans. Mas no geral, tirando os 2 erros absurdos, foi uma performance só da defesa. O Colts não chegou na red zone dos Steelers nenhuma vez, então foi esse tipo de jogo, mas é o que tem que fazer contra um time limitado como é o Colts. Então acho que não foi nada demais, é só saber como o time vai realmente viver essas semanas aí sem o Joe Hayden. Mas da defesa acho que não tem muito o que falar, nem muito o que cornetar. Só talvez, né, torcer para que mais pressões virem sacks, porque às vezes a gente vê que tá chegando na cara do quarterback, mas não derruba, e quando pegar um passador de outro nível, talvez complique um pouco. Eu não vou mentir não. Eu fiquei um pouco decepcionado com a atuação do front seven em geral em relação à pressão no quarterback. O Brissett era o QB mais sacado, a gente era uma das defesas que mais sacava, então eu não esperava que a gente fosse pressionar tão pouco quanto a gente pressionou. Eu acho que... Não foi exatamente ruim, mas foi mediano contra um time que tinha tudo pra gente ter sido excelente. Exatamente, é um time que eu entrei com as perspectivas da gente conseguir de 6 e 8 sacks, e a gente não conseguiu nada nem perto disso, e meio que foi um pouco decepcionante para mim, mas paciência, né? Algumas peças aí não foram tão bem quanto se esperava, então segue o jogo, vamos torcer para que não tenha pelo menos um first half como teve nessa partida. Eu, com a minha defesa em relação ao jogo de ontem, eu tenho muitas restrições mesmo, porque eu vi muito erro técnico da defesa, erro de tackle bizarro, assim, erro de ângulo de tackle, erro de quando o jogador não conseguir derrubar, isso, mais de 2 jogadores cometendo esse tipo de erro na mesma jogada, erro de engajamento no sec, e você tá com o ângulo adequado e não conseguir derrubar o QB, esse tipo de erro contra time ruim. Até falei isso também no aquecimento aqui com o Matheus e com o Germano, contra time ruim você não pode dar esse tipo de vacilo, porque quando você consegue produzir um sec, é uma segunda para 15, uma segunda para 15 contra um QB, como o Brissett, acaba a campanha, entendeu? Dificilmente ele vai... É uma posição que dificilmente ele vai estar em condições de converter. É praticamente um punt que você já consegue. Aí, em vez de uma segunda para 15, era uma escapada do Brissett e ele conseguia lá uma segunda para 8. Várias vezes era sec que falhava, era 3 secs perdidos por jogada, era tackle errado, era quando o Shazier conseguia penetrar a linha defensiva, a linha ofensiva errava o tackle, aconteceu bastante. O primeiro tempo mesmo foi reiteradamente isso. No segundo tempo parece que eles voltaram mais ligados, né? E aí o Shazier, como o Shazier falou, parece que eles não estavam com noção de que iam jogar um jogo de NFL quando começou o jogo. Então, isso aí você tem que... Se a gente critica o coordenador de ataque, tem que também criticar o coordenador de defesa, Mike Tomlin, também desse apagão que foi a defesa no primeiro tempo, né? Que os caras estavam muito desligados, tecnicamente faltando energia. Então, eu fiquei muito
muito insatisfeito nesse sentido, assim, era coisa que depois de uma dezena de semanas na temporada, você não pode estar errando mais dessa forma, entendeu? Pra mim, eu tenho isso. Agora, de produção, é fácil produzir contra um ataque como o Colts, entendeu? É fácil. 3 sacks é 0 sacks, né? Na prática, você sai com 3 sacks de vantagem já contra o pior ataque cedendo sacks da NFL. E a interceptação é a interceptação do Shazier, né? Típica, né? Aquela interceptação de estar no lugar certo na hora certa com o atleticismo que ele tem. Mas eu vi muito erro técnico da defesa. Muito erro técnico mesmo. Eu também fiquei irritadíssimo assistindo a reprise depois do jogo. Eu sabia o que ia acontecer e mesmo assim os tackles errados me irritavam profundamente. Botei no Twitter, eu vou colocar o link dos tweets no post, que você consegue ver claramente o Shazier chegando no Marlon Mack, numa jogada que o Colts estava dentro da própria red zone de defesa. Então ele chega no Marlon Mack, tá limpo pra dar o tackle, você pensa, pronto, aqui vai perder umas 5 jardas, vai ficar mais apertado ainda. O Marlon Mack consegue escapar, quebra um segundo tackle e isso vira um ganho de umas 8 ou 9 jardas. E esse foi só das 3 jogadas que eu percebi que foi muito gritante, assim, erro de tackle. E não é de hoje que o Steelers tem jogador na defesa que erra muito tackle. Isso de novo, a gente precisa dizer que tem que corrigir esse lado do time. Não dá pra enfrentar nenhum time da NFL que seja assim. Porque se você pegou o Colts, que todo mundo sabe o nível da linha ofensiva dos caras, que é muito baixo, running back ainda calouro se estabelecendo e por melhor que seja, do lado errado dos 30 para running back, que é qualquer lado, na verdade. Então, contra time nenhum, você pode se dar o luxo de errar esse tipo de nível técnico. E o Steelers continua errando. Então, em alguma hora, alguém vai fazer esse time pagar. O Chicago Bears conseguiu. O Colts falhou. O Colts só falhou porque a gente conseguiu converter a interceptação no segundo tempo em touchdown. Foi a mesma história contra o Bears. A gente também conseguiu interceptação com o J.J. Wilcox. Só que lá virou field goal. E aí a gente perdeu o jogo. A defesa é isso aí. O jogo contra os Colts serviu para mostrar de novo, mais uma vez, o que a defesa é. Ninguém estava se iludindo de que a defesa seria a melhor da NFL contra o jogo aéreo. Claro que não seria. A defesa é isso aí. A questão é que, nesse jogo, o ataque estava produzindo tão mal, e também a defesa, beleza, jogou mal pelo tempo, que ficou mais aparente. Os touchdowns longos foram coisa para você se descabelar em casa, porque foi, cara, chega a dar uma dor no coração. Ver os seus jogadores de secundária se trombando num touchdown é horrível, sinceramente, é algo, o cara livre recebendo um passe correndo 60 jardas, e ainda mais enfrentando o ataque dos Colts, e a gente já comentou bastante aqui que nessa temporada estava horrível. Então, o Zé falou muito bem, erramos muitos tackles, a defesa não se portou bem, realmente não se portou bem. Teve a jogada do Shazier da interceptação, playmaker ali e tal, mas foi algo bem individual. De qualquer modo, apesar disso tudo, ela de novo só cedeu 17 pontos. Foi contra os Colts, beleza, foi contra os Colts, mas a defesa tem cedido poucos pontos. Ela é a segunda na NFL, que menos cede pontos, perde apenas para os Jaguars. Enfrentamos adversários não muito fortes, beleza, tudo bem. Enfrentamos ataques não muito fortes, beleza. Mas, independentemente disso, a defesa tem feito o papel dela. Isso é simples. Então, apesar dos erros... E o melhor time que a gente enfrentou, a defesa segurou também, foi o Chiefs, né? Justamente. O desafio que teve passou tranquilo. Contra os Lions também, que foi um desafio, cedeu 400 jardas para o Matthew Stafford, mas não cedeu touchdown. Então, assim, beleza, não cedeu ponto. A defesa vem fazendo o papel dela. A defesa é sólida, a defesa tem alguns playmakers que a gente sabe que tem, que podem virar o jogo, mas a defesa é sólida. Não vamos esperar que a defesa seja fenomenal, estilo 2008. Não vai ser. A defesa é apenas sólida. Então, a defesa vem fazendo o papel dela. Infelizmente, é a outra parte da equipe que não vem. Não curti muito o jogo da defesa no último jogo, mas também não posso reclamar. Foram apenas 17 pontos que justamente nos garantiram a possibilidade de, no último quarto, ganhar o jogo, simplesmente. Para mim, é como eu comentei durante o jogo. A defesa tinha que ganhar o jogo pra gente e ela ganhou. Eu não acho que foi o ataque que ganhou, não foi. Foi a defesa. A defesa segurou até onde deu e, graças a Deus, o Big Ben lá conseguiu conduzir o time no último drive para o field goal e deu tudo certo. Mas foi a defesa, na minha opinião, que ganhou esse jogo pra gente. Então vamos lá.
já passou, já temos mais uma vitória, estamos lá no topo da conferência, vamos olhar pra frente. Nosso próximo jogo, quinta-feira, Tennessee Titans. Cara, esse jogo é em Pittsburgh, né? Me perdi completamente. Jogo em Pittsburgh, sim. Sim. Então a gente joga em casa recebendo o Tennessee Titans no Thursday Night Football. A gente sabe que é uma vantagem jogar em casa no Thursday Night, mesmo que uma pancada de jogador venha a público dizer que é terrível jogar. O próprio Big Ben em entrevista hoje disse que é horrível jogar em Thursday Night, mas a NFL nem tão cedo vai mexer nesse calendário aí. Não vai caber a gente nesse programa aqui tá julgando se é benéfico ou não também. O que dá pra gente fazer aqui é a nossa tradicional rodada de matchups e palpites. O que é que vocês vão assistir e ficar de olho em Steelers e Titans? Deixa eu começar com o Caio. Eu realmente não estou esperando uma partida boa dos Steelers. Depois do que vi com os Colts, eu realmente estou esperando uma partida muito ruim. Não sei se a gente vai ganhar esse jogo. Para mim, aí de matchup, que vai ser interessante, vai ser Big Ben contra o Byard, que vem jogando muito, líder de interceptações aí na NFL, fazendo leituras espetaculares, pegando tudo que está sendo lançado ali na direção dele, principalmente patos mortos. Vai ser muito interessante ver o smash mouth football deles contra a nossa defesa, que tem falhado contra ataques que correm muito com a bola. Eles têm um ataque bem dinâmico ali com dois running backs, com um running back duo muito bom ali, o Murray e o Derrick Henry, contra a nossa defesa. Aí vai ser interessante, e vai ser interessante também ver o que a gente vai conseguir aí fazer contra o Mariota sem o Joe Hayden e provavelmente sem o Mike Mitchell. Como é que essa secundária aí vai se comportar? Vai lá, Germano. Qual é o matchup que você tá esperando pro jogo? Para mim, os Titans, eles têm um grupo de recebedores bem interessante. Temos o Corey Davis, que essa temporada, não sei nem se jogou ainda, na verdade. Eu lembro que até umas 2 semanas atrás ele não tinha jogado, tinha jogado muito pouco, então não estava fazendo muita diferença, mas foi um pique de primeiro round. Ele tinha jogado pouco por causa de lesão, mas jogou no jogo. Jogou? Beleza. Pronto. Temos o Decker também, que conhecemos que é aquele cara bem sólido, que especialmente na Red Zone ele faz estrago. E assim, o Richard Matthews também tem jogado bem nas últimas semanas. Então, para mim, um duelo interessante vai ser justamente o corpo de recebedores dos Titans contra a nossa secundária. Até porque o Hayden tá fora do jogo, então o Sensabol deve entrar no lugar dele. O último jogo não foi bem. E, inclusive, o Sensabol veio dos Titans, né? Jogou pelos Titans já, então talvez ele entre com um pouquinho mais de gás no jogo e nos ajude, espero que sim. Mas o meu destaque aí de confronto seria justamente o corpo de recebedores dos Titans contra a nossa secundária pelas nossas lesões. Não sei como é que a nossa secundária vai reagir, espero que reaja de um modo legal. Seu Zé Brasiliano, o matchup que você tá esperando para Titans e Steelers? Meu matchup aí é Todd Haley versus Dick LeBeau, né? Já que a gente critica tanto o Todd Haley aí como nosso coordenador ofensivo, o Dick LeBeau deve estar preparando poucas e boas aí para cima dele, né? Defensivamente, conhece o Big Ben, conheceu o Big Ben na grande fase, e sabe o que vai enfrentar, então não acredito que vai ser muito fácil não jogar contra a defesa do Dick LeBeau não, nessa casa. Acho que vem problemas por aí. Então, aproveita aí, Matheus. O que é que você tá esperando para esse jogo? Eu acho que, sinceramente, são 2 times bem parecidos. Eu acho que o Titans também é um time que tem, pelo ataque que tem, tá decepcionando. O último jogo deles contra o Bengals, o Titans teve a posse de bola por mais de 40 minutos. E mesmo assim, precisou de um touchdown na última campanha para ganhar o jogo. E eu acho que, ao contrário dos Steelers, o Titans tem menos talento no ataque. Não tem jogadores que transcendem o jogo em alguns momentos, como o Bell, como o Brown. Mas tem um quarterback que está na fase melhor e também sofre bastante na mão do coordenador ofensivo. No caso, eu boto mais na culpa do Mulark, já que ele é o head coach, mas muito do ataque vem dele. Eu acho que ele não utiliza o ataque da melhor maneira. Acho que, pegando um pouco, acho que o Germano falou do grupo de recebedores do Titans, acho que especificamente o Delanie Walker, tight end, que é o principal recebedor do time, pelo menos o mais confiável, que tem um repertório mais legal com o Mariota, é o cara que a gente tem que ficar de olho. A gente tem que ver quem é que o Steelers vai estar em cima dele, se vai colocar um safety, se vai colocar o Shazier, quem é que vai ficar com essa responsabilidade na maior parte do jogo, porque o Delanie Walker é o cara de confiança, é o cara que o Mariota provavelmente vai procurar nas terceiras descidas, é o cara que também muito forte na red zone. Então eu acho que se a gente quiser parar o ataque do Titans sem depender que o Mulark pare o ataque do Titans, eu acho que parar o Delanie Walker é chave para isso.
Fica tranquilo que vai ser TJ Watt marcando Delaney Walker. Pode deixar. E é por isso que o meu matchup para esse jogo são as chamadas muito diversificadas do Titans em ataque. Pra vocês terem noção, no último jogo eles colocaram a Dory Jackson, cornerback, escolha de primeiro round, correndo. Os últimos 2 jogos deram uma bolinha pro Jackson. Pois é, então eles gostam de dar essa variada. No quarto período do último jogo, o Titans com o Bengals, Mariota estava com uma média de 9 jardas por corrida, então é um outro jogador que precisa se ficar de olho. Então eles têm essa diversidade de chamadas, eles não precisam ficar o tempo inteiro só correndo com DeMarco Murray e Derrick Henry. Consegue correr pra caramba e chamar um play action, consegue chamar passes mais rápidos, então toda a diversidade que eles têm de tipos de jogada, eu acho meio perigoso para um cara altamente conservador como o Keith Butler. E pra gente fechar o programa, a rodada de considerações finais já com o palpite de placar. Caio, acelera aí, meu filho. Olha, eu não tô muito confiante pro jogo, mas vamos lá. Steelers passando dos 30 pontos, 34, Titans 24. Germano. Iremos perder o jogo. Eu digo que vai ser 24 para os Titans e 17 para a gente. Acredito que o LeBeau vai acabar dando um jeito de controlar esse ataque e nos nossos próprios erros vamos acabar perdendo o jogo, ainda mais numa semana curta. Olha só. Zé, seu palpite para o jogo. 27-24 com o field goal do Boswell no finalzinho. Viu, Caio? Grande abraço. Teu palpite, Matheus? Eu acho que semana curta geralmente ganha quem tem o melhor técnico e por mais que a gente cornete merecidamente o Mike Tomlin, ele é melhor que o Mike Mularkey. Então, Steelers 24-21, também confiando no menino boss. Eu vou ficar com um placar parecido, então 28-21 Steelers. A gente também ganha bem perto. Sem precisar de nenhum field goal do Boswell dessa vez, Caio. Você pode ficar tranquilo. Mas se você, ao contrário dos Steelers, não quiser depender de um field goal do Boswell para ganhar a partida, você pode entrar lá no iTunes, assina o podcast, deixa suas 5 estrelas de avaliação para que a gente fique mais conhecido do que a fama do Wizard of Boss. Você também entra fambonanet.com.br/Black Yellow Brasil, confere nossos conteúdos em texto, o Matheus faz um review da semana e preview combinados, tem sempre os posts dele por lá. E no link desse episódio tem feed, então assina para você receber o episódio automaticamente assim que ele sair. Não deixa também de seguir @BlackYellowBrasil no Twitter, @BlackYellowBR no Twitter, no Facebook e no Instagram. A informação sobre os Steelers não para de chegar até você muito rápido. Ficamos por aqui, lembrando, Tennessee Titans em Pittsburgh Steelers, quinta-feira à noite, Thursday Night Football, então tem transmissão da ESPN, deixa a vovó de folga essa semana. Até semana que vem e um grande abraço. Yeah, you know what it is. Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. Yeah, you know what it is. Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. Yeah, you know what it is. Good sleep should come naturally, and with a new Natural Hybrid mattress, it can. A collaboration between Lisa and West Elm, the Natural Hybrid is expertly crafted from natural latex, natural wool, and certified safe foams to elevate your sleep sanctuary and support a greener tomorrow. Breathable organic cotton and moisture-wicking Joma wool consistently provide cool and comfortable slumber. Every purchase helps fuel Lisa's work with shelters and those in need. Visit lisa.com to learn more. That's LEESA.com.